Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar de um tema que tem muita relação com a formação do Brasil enquanto país, tem muita relação com a formação do nosso estado aqui no Paraná, com a formação também da nossa cidade, e vocês certamente fazem parte desse processo. Eu gostaria de questionar vocês, queridos alunos, se vocês sabem, se vocês têm ideia a respeito da origem do seu sobrenome. Por exemplo, meu sobrenome, ele tem origem italiana. Então, se eu pegar aqui no globo terrestre, vejam só, localizo a Itália aqui na Europa e eu percebo que lá atrás meus antepassados vieram da Europa para o Brasil. Quem aqui na sala, algum de vocês que sabem a origem do seu sobrenome? Bom, nesse momento haverá uma tempestade de ideias, alguns alunos, não todos naturalmente, falando sobre a origem do seu sobrenome, e eu entrego o globo terrestre como uma atividade nesse momento para que eles interajam, para que eles, uma vez identificando a origem do seu sobrenome, eles possam interagir com o globo terrestre para poder identificar o país de onde vem o sobrenome do aluno. Tá? Bom, continuando. Então vejam bem. Aqui nós temos um mapa mundi, vamos continuar aqui como exemplo um sobrenome italiano, mas poderia ser qualquer outro, A Itália está aqui no continente europeu e aqui eu tenho o Brasil no continente americano, tá? Então vejam, os meus antepassados, os antepassados de muitos de vocês que estão aqui hoje, eles, em algum momento, eles decidiram sair daqui da Itália, e vieram aqui para o Brasil, tá? Então, esse movimento, de saída, esse deslocamento de pessoas, seja da Itália, seja da França, da Polônia, da Ucrânia, do Japão, olhem aqui o Japão, onde está aqui na Ásia, vejam onde está o Brasil, a distância que eles tiveram que percorrer para poder chegar até aqui e contribuir para a formação do povo brasileiro. Esse movimento de pessoas na superfície terrestre, no espaço geográfico, nós chamamos de migrações. Essa mudança do indivíduo de um lugar para um outro lugar. Essa mudança ela pode ser temporária, mas ela também pode ser permanente. E ela tem diferentes contextos históricos. Na atualidade, o Brasil recebe migrantes de outros países, e aí nós temos uma diferença entre imigrante e emigrante, que eu já conto para vocês, e no contexto histórico de formação do povo brasileiro, de formação da sociedade brasileira, nós recebemos também muitos imigrantes que vieram de outros países. Por exemplo, o Brasil recebeu muitos imigrantes italianos e havia um momento lá na Itália, no final do século XIX, em que ela passava por sérios problemas econômicos, e essas pessoas elas precisavam de alguma forma sobreviver àquela necessidade econômica. E o Brasil precisava naquele momento de mão de obra cafeeira, nesse momento no finalzinho do século XIX, porque o Brasil havia recém-abolido o trabalho escravo. Então o que houve? Houve todo um incentivo para que viessem famílias italianas aqui para o Brasil para que pudessem trabalhar no cultivo do café. Principalmente era esse era principalmente o motivo. Então, a razão econômica, como eu mostro aqui para vocês, ela sempre foi o principal motivador. Não é o único, mas sempre o principal motivador. Ao longo da história, nos diferentes contextos históricos e geopolíticos. Por exemplo, lá no século XIX, italianos, principal motivação econômica. Hoje, 2022, nós temos no Brasil uma entrada significativa de venezuelanos. A razão também ela é econômica nesse momento, porque a Venezuela está passando por uma situação mais delicada, há uma questão econômica e política lá muito forte também, tá? Mas a gente pode destacar aqui para vocês, como por exemplo, as questões culturais, as questões religiosas, Nem todos os países existe uma liberdade religiosa, então as pessoas elas são perseguidas simplesmente por
pensarem diferente no seu contexto religioso, na sua forma de professar a sua fé, tá? Há também a perseguição política, a questão dos motivos naturais, secas, terremotos, inundações, e também razões referentes à guerra. Nesse momento, na Europa, nós temos ali um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E muitos ucranianos, neste ano, em 2022, deixaram seu território Ucrânia e foram para outros países, migraram para outros países por conta da guerra, fugindo da guerra, para proteger a vida, né? Temos também no Oriente Médio a Síria, que está em conflito já há alguns anos. Muitos sírios também saíram do seu país e foram buscar refúgio em outros países, tá bom? Dando continuidade, então, à nossa aula. Bom, aqui eu tenho novamente o Mapa Mundi, né? Comentei com vocês a respeito da Itália, né? Dos italianos que vieram aqui para o Brasil. Nós temos também aqui nessa região da Europa os ucranianos, os poloneses que vieram aqui para a nossa região no Paraná, no decorrer ali da primeira metade do século XX, tá? Os japoneses aqui no cantinho, e aqui nós temos a Rússia, ó. Veja só, a Rússia e a Ucrânia, onde nós estamos em conflito neste momento, e aqui na região do Oriente Médio, onde nós temos a Síria também em conflito nesse momento, tá? Bom, agora nós temos uma outra questão, né? Como se divide as migrações? Nós dividimos as migrações em migrações internas e migrações externas. As migrações internas é quando elas acontecem dentro de um mesmo país, tá? Internas dentro de um mesmo país, ou seja, dentro do país aquela pessoa que se muda, né? Que vai se mudar para poder melhorar de vida, né? Lembrem-se, a questão econômica é sempre o principal motivo. E as migrações externas ou internacionais, que é quando acontece entre países diferentes, tá? Outro ponto que a gente tem que destacar também é a diferença entre emigração e imigração, ou emigrante e imigrante. Migrações é o nome para o deslocamento das pessoas no espaço geográfico. Migrações, movimento. Quando uma pessoa é emigrante, ou quando acontece a emigração, é quando a pessoa sai de um país, certo? Por exemplo, vamos pegar aqui e voltar ao Mapa Mundi. Meu bisavô lá, o senhor Luiz Gatto, né, quando ele saiu da Itália com destino ao Brasil, no momento em que ele sai da Itália, ele é um emigrante, certo? Vejam, saída, emigrante, saída. Quando o senhor Luiz Gatto, viajando, né, num navio a vapor lá no início do século XX, chega aqui no Brasil, ele se torna um imigrante. Imigrante, chegada, certo? Então, emigrante, saída, imigrante, chegada. Ou quando algumas pessoas saem daqui do Brasil e vão buscar uma vida melhor, por exemplo, nos Estados Unidos. Quando a pessoa sai daqui do Brasil, emigrante, a chegada nos Estados Unidos, imigrante. Certo? Tranquilo até aqui? Estão compreendendo? Então vamos lá, na sequência, tá? Migrações internas, como eu comentei com vocês, elas acontecem dentro de um mesmo país. Aqui nós temos o mapa do Brasil, né? E aqui nós temos, nós podemos observar que o Brasil é um país muito extenso, ele possui diferenças econômicas regionais, então nós temos algumas regiões que, ao decorrer da história, né, ao decorrer do contexto geopolítico, nós tivemos ali diferentes momentos, então regiões que se desenvolveram mais, regiões que se desenvolveram menos, tá? E em um determinado momento, a região sudeste, com destaque principalmente para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, elas se tornaram áreas de atração para pessoas de outras regiões. E aí nós tivemos muitas pessoas que foram do sul para o sudeste, do norte para o sudeste, do nordeste para o sudeste. Então nós temos nesse caso um fenômeno de migração interna, ou seja, o deslocamento de pessoas que aconteceu dentro de um mesmo país, tá? Com destaque nesse caso para a migração, para o fenômeno de migração
Nordeste, Sudeste, onde durante ali muitas décadas, né, o contingente populacional, o número de pessoas que se deslocaram da região Nordeste para a região Sudeste, né, especificamente as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, sempre foram números elevados, pelo menos ali durante um bom período entre as décadas de 50, 60, 70 e 80 do século 20, tá certo? Muito bem. Bom, eu quero encaminhar então para vocês, agora vocês já viram os mapas, entenderam a explicação do professor, já estiveram também com o globo terrestre, observando aí o país de origem, né? Mas eu sei que nem todos têm uma ideia ou têm uma noção a respeito do país de origem, né? Do seu sobrenome. Então, como tarefa para casa, você vai conversar com a sua família, vai conversar com os seus pais, vai conversar com os seus avós. Se tiver vivo, converse com os seus bisavós para saber a origem do seu sobrenome. Você pode registrar isso num papel, você pode gravar com o seu celular, filmando ou só a voz dos seus familiares, e aí você vai contar pra gente na próxima aula, a gente vai compartilhar essa informação aqui em sala, né? E aí você conta pra gente de uma forma um pouco mais detalhada qual é a origem do seu sobrenome, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, muito obrigado e até a próxima!